Começa agora o Entrevista 103. Estou de volta agora com o programa Entrevista 103. Terminam hoje as atividades alusivas à Semana de Prevenção ao Câncer de Boca. Eu converso agora por telefone com o especialista em câncer de boca, Paulo de Tarso. Bom dia. Bom dia. Quais são as maiores preocupações dos profissionais em relação à doença? Essa semana da prevenção do câncer de boca, na realidade, uma oportunidade que a gente está tendo de chamar a atenção da população para esse problema, que é um problema de saúde pública. Nós temos notado um aumento dos pacientes com câncer de boca, em específico os homens acima de 40 anos de idade. Mas as mulheres também estão sendo acometidas. Então a gente vê nessa semana uma oportunidade da gente chamar a atenção para esse assunto. E quais são os principais ou os primeiros sintomas da doença? É importante a gente lembrar que o câncer ele é tão preocupante justamente por ser pobre em sintomatologia. O que significa isso? A pessoa demora muito para notar um sintoma como dor ou incômodo. As lesões têm que estar maiores para começar a causar isso. Então a gente alerta muito a população que o principal é o quê? A alteração que ele pode encontrar na boca dele. Principalmente no lábio, muito mais comum no lábio inferior, na língua, principalmente nas suas laterais, no assoalho de boca. Pode acontecer em qualquer lugar da boca, mas esses são os 3 lugares de maior predileção. E o que a pessoa tem que observar? Alguma alteração. Alteração em termos de manchas brancas, manchas avermelhadas, úlceras, que são feridas que não cicatrizam. E aí é importante a gente ressaltar, mesmo que elas sejam indolores. Então essas são as maiores preocupações da gente. Nem sempre a pessoa vai ser capaz de identificar sozinha. Importante que todo mundo faça consultas regulares ao cirurgião dentista. É ele quem vai poder mostrar como são as estruturas normais, mostrar como são as alterações para poder fazer o diagnóstico precoce e a prevenção. Quem tem menos de 40 anos também deve se preocupar? E principalmente essa faixa etária ela diminui conforme vão aumentando os fatores de risco aos quais a pessoa está exposta. Então, os fumantes, por exemplo, todo tabagista, quer seja cachimbo, cigarro de papel, cigarro de palha, arguile, os tabagistas eles precisam passar por exames mais frequentes e mais cedo. Infelizmente, nós temos diagnosticado câncer em homens e mulheres que são tabagistas aos 30 anos, por exemplo. Significa que o consumo do tabaco começou cedo, né, doutor? Exatamente. E nós temos outros fatores também que são predisponentes. A associação do fumo e álcool. Isso pode fazer com que as lesões aconteçam mais cedo. No nosso estado e na região sul, nós temos aqui um hábito trazido por algumas culturas de se tomar chimarrão e o chimarrão muito quente. O trauma térmico pelo chimarrão, um trauma frequente, pode também desenvolver o câncer de boca. Para a gente poder resumir isso, tentar deixar bem claro, Tabagismo, o etilismo, que é a associação do tabagismo com o álcool, principalmente, são muito preocupantes. O uso frequente de bebidas muito quentes, que vão fazendo uma queimadura leve e crônica na boca. Desnutrição, com má qualidade de vida, má alimentação, e a desnutrição não está só na pessoa que come pouco, mas a pessoa que come errado. O HPV, que também é preocupante para o câncer de colo de útero, também as doenças sexualmente transmissíveis associadas ao HPV também são preocupantes para a mucosa bucal. Então, o paciente que teve infecção por essa DST, ele precisa reforçar os cuidados no exame intrabucal. Pacientes que têm um histórico genético de muitos cânceres na família, ele também é interessante que ele passe por um aconselhamento com o cirurgião dentista. Então, são esses os principais casos, de pessoas que têm uma maior predisposição ao desenvolvimento do câncer bucal. O Conselho Regional de Odontologia do Estado identificou 16 casos aqui somente neste ano. Como vocês avaliam este número? Olha, nós temos que lembrar da subnotificação também. Então, o Conselho já tem 16 casos registrados. Mas, infelizmente, nós temos alguns casos que ainda são identificados e não registrados. E nós temos também alguns casos em que a doença evoluiu tanto que a notificação não vem do câncer de boca, mas vem das metástases. Então o paciente vai para um hospital e a metástase que chamou a atenção e ele é notificado até não como um câncer de boca.
Então, diria que sim, uma situação preocupante, principalmente porque a maioria desses pacientes demora a procurar o atendimento, o diagnóstico e o tratamento. 16 casos, a gente pensar na subnotificação, eles podem ser até o dobro disso, e principalmente nessa questão, porque quando o câncer é detectado precocemente, o tratamento é muito mais tranquilo, e o inverso é verdadeiro. Quando o paciente demora, os tratamentos se complicam. Então, o número só não é importante, mas também em que estágio estão esses 16 pacientes. Conversei com o especialista em câncer de boca, Paulo de Tarso, que falou um pouco sobre a Semana de Prevenção ao Câncer de Boca. Obrigado pela participação e tenha um bom dia. Bom dia para vocês também, é um prazer contribuir. Estamos à disposição aqui na Policlínica Odontológica da Uniderp para fazer o diagnóstico, a prevenção, a orientação da população. Tá? Precisando, estamos à disposição, é sempre um prazer. Obrigado. O Entrevista 103 termina aqui. Eu volto na segunda-feira a partir das 8 da manhã. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo fim de semana e até segunda. Você ouviu o Entrevista 103. Realização Fundação Manuel de Barros.